Ministro, Pois não. tem jeito de resolver essa polarização que criou um racha no nosso país? Eu participo das discussões na Câmara, vejo que cada vez menos a gente consegue uma convergência. A oposição é importante, ela colabora com o debate, ela aperfeiçoa um projeto, mas o que a gente percebe hoje na Câmara são monólogos, todos nas suas bolhas, falando para as suas bolhas, e tá ficando sufocante isso. É o meu segundo mandato. Sim, mas... E a baixaria que está tendo nas comissões, em vez de discutir os temas, um ofendendo o outro, chupetinha e coisas que são importantes. Como se resolve isso? Porque isso angustia, por exemplo, uma pessoa como eu, que eu não tenho histórico político, é o meu segundo mandato, mas eu venho de uma história no jornalismo. Eu fico horrorizada, a gente não discute projeto, a gente lacra, a gente baixa o nível. E quem quer discutir, como se resolve? Não tem jeito mais, temos que quebrar esses sistemas, temos que mudar o regimento. O que é possível fazer, na sua opinião? Eu vi que o presidente da Câmara tinha adotado uma posição mais dura em relação a esse exagero verbal, vamos chamar assim, dentro das comissões. Qual é o problema? É que o país foi dividido. Está dividido, em 2018 estava dividido, em 2022 continuou dividido, e você pode ganhar uma eleição num país dividido, mas você não governa um país dividido. Você não consegue coesão política, social, nacional para remover os obstáculos ao crescimento do país, porque a divisão ela se retroalimenta. E às vezes parece o seguinte, que você tem uma divisão ideológica entre esquerda e direita. Você tem uma divisão racial, o país mestiço foi dividido entre preto e branco. Você tem uma divisão de gênero. Claro que a luta contra o racismo é uma luta importante, mas ela não pode ser um fator para dividir o país. Ela tem que ser um fator para mobilizar o país em torno de uma questão democrática, humana, que é a luta contra o racismo. A promoção das mulheres não é a promoção da divisão do país. É necessária. Por quê? Porque se você promove as mulheres, você fortalece o país, que elas são metade do país e a outra metade são filhos delas. Tá certo? Isso mesmo, então você 52% tem que fortalecer a presença da mulher. Mas isso aqui é usado para dividir, como se fosse uma contradição, uma contradição antagônica de gênero, de raça e de ideologia, que vai dividindo família, vai dividindo amigos, vai dividindo o país, quando os problemas unem o país. Eu conversei agora com agricultores no Mato Grosso. Eu digo, mas não existe nenhuma contradição entre um operário de São Paulo e um agricultor do Mato Grosso. Não existe, porque eles não defenderem a mesma causa. Seu colega ministro Roberto Rodrigues esteve aqui e falou exatamente isso. Exatamente, não existe essa contradição. Você tem que superar isso, porque os problemas unem o país, as soluções também têm que unir o país. Não vai ser consenso, mas retomar o crescimento da economia e o desenvolvimento. Quem pode ser contra? Que trabalhador pode ser contra isso? Que empresário pode ser contra isso? Remover esses obstáculos ao crescimento do país, onde tudo pode ser parado a qualquer hora, em qualquer momento. Reduzir as desigualdades no país. Se eu for empresário, eu quero que o nível de renda dos trabalhadores se amplie, porque eu vou vender mais. Sim. E valorizar a democracia. E quando eu digo valorizar a democracia, não é só a democracia institucional, é o respeito entre as pessoas, a capacidade de divergir. No primeiro governo do presidente Lula, era do PCdoB já há muito tempo. O Jair Bolsonaro, deputado federal, foi à Granja do Torto e ameaçou se acorrentar para o Lula me indicar ministro da Defesa. Certo? Convivemos durante 30 anos na Câmara. Claro que tinha as diferenças, mas nunca houve falta de respeito. Viajamos juntos muitas vezes para a Amazônia, pela Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. Havia as diferenças, as divergências, mas havia a possibilidade do diálogo e da convivência, que numa
Não digo nem numa democracia, numa sociedade civilizada, é o único caminho. Mas, ministro, quem ou o que é responsável por essa divisão que o senhor está apontando? É difícil você E a pacificação não tinha que partir do nosso maior líder? É difícil você achar um inocente. Qual o papel das redes sociais? Vamos lá. O pior possível. Ela exacerba, porque ela dá a sensação da impunidade. As pessoas, segundo os estudiosos dessas redes, aqueles que mais adquirem seguidores ou registro lá de que há likes, né? Vou usar um estrangeirismo, um anglicismo que o senhor não gosta, a gente vai falar disso, likes. Não é gostou. Gostei. Joinha. Esse é um debate com o ministro já de muito tempo, quando era deputado federal na Câmara. O gostei é sempre do mais violento, do mais impulsivo, do mais emocional. As pessoas não se relacionam nas redes sociais pelo conteúdo. Elas se relacionam pela emoção. Aquele que emociona é o que adquire mais seguidores. E essas redes sociais são responsáveis por uma tragédia. Mas não é justamente o interesse nessa emoção que faz muitos dos nossos parlamentares protagonizarem cenas como que a gente vem acompanhando? Não tenha dúvida nenhuma, você vê nas reuniões. Disso. Mas o próprio presidente está fazendo uma gestão raivosa, né? É difícil pacificar o país assim. Eu esperava. Mas uma oposição, por exemplo, se colocaria a favor de um presidente, então ele está sendo raivoso, eu vou ser também porque ele é. Ele apoiaria uma atitude de um presidente mesmo discordando dele? Mas ele foi eleito por metade só da população. Tem outra metade que ele precisa pacificar. Esse eu acho que é o ponto de... Vamos evitar o debate. Não vamos... Mas nós estamos aqui para debater. Não, hoje é para entrevistar. A pacificação é, na verdade, uma atribuição do vitorioso. Ele é que tem a maior responsabilidade por pacificar, por baixar a temperatura da disputa. Porque já ganhou a eleição. Exato. O problema é que essa pacificação, infelizmente, nem aconteceu depois de 2018. Certo? Vamos falar a verdade. Sim. Não aconteceu e continua não acontecendo. Continua o protagonismo sendo do discurso da exacerbação, como se nós estivéssemos em campanha permanente. O presidente teria que se dirigir, veja o caso das Forças Armadas. Na posse do presidente, há uma liturgia, um ritual, que é a salva, acho que de 21 tiros. Isso vem desde o tempo de Dom João VI, desde a chegada de Dom João VI ao Brasil, que isso se repete. Foi proibido. Circulou a ideia de que até o piloto militar seria afastado dos aviões presidenciais. Com todo o respeito pelos pilotos civis, não há piloto mais preparado no Brasil, porque o nosso piloto militar é um dos mais preparados do mundo. Ele voa na academia, depois ele voa mais não sei quantos anos para completar a preparação dele numa base lá do Rio Grande do Norte, depois ele voa semanalmente. Queriam afastar, retiraram a segurança presidencial. Isso também é uma tradição das Forças Armadas desde a época do Dom João VI, que a segurança pessoal é a segurança pessoal que acompanha a intimidade do presidente. Essa instituição Forças Armadas carrega com ela o sentido da responsabilidade da história. Um tenente, um menino formado na academia, ele olha para trás e vê a figura do Caxias, ele vê a figura do Deodoro, ele vê a figura do Floriano, ele vê a figura do Osório, ele vê a figura do Góes Monteiro, ele vê esses líderes. Então a responsabilidade deles é muito grande. Então eles podem de fato acompanhar. Eu acho que você retirar essa responsabilidade das Forças Armadas, eu acho que é de uma gravidade muito grande. É um equívoco muito grande. E acho que esses equívocos, há referência aos agricultores. Você não pode fazer referência ideológica aos agricultores. Sim. Eles têm o direito de pensar do jeito que quiserem. Você tem que julgá-los pela atividade deles para o país. O que eles fazem para o país é importante. Eu fui relator do Código Florestal, do PCdoB. O agricultor não é propriamente da base social ou política ou ideológica do PCdoB,
Mas, Aldo, como é que você vai relatar essa matéria? Eu digo, eu vou fazer uma pergunta. Se a atividade que eles desenvolvem tem interesse nacional e tem interesse público. E tem porque eles são responsáveis pela segurança alimentar. É a única atividade que dá segurança alimentar ao país. Todas elas são essenciais, o Congresso é essencial, o Judiciário é essencial, o jornalismo é essencial, mas 3 vezes por dia você tem que fazer refeição porque um sujeito está plantando uma roça e criando uma vaca, um cabrito, um carneiro, uma galinha em algum lugar. Então isso tem que ser valorizado e protegido. Você não pode hostilizar gratuitamente essas pessoas. E no caso da Amazônia, eu acho que o presidente desconhece aquela realidade. E a quem ele entregou os cuidados da Amazônia é um agente que não conhece a Amazônia e que tem uma hostilidade muito grande a qualquer atividade econômica. É a ideia do santuário, que ele criticou. Mas a ideia do santuário está no governo dele. Ele diz que a Amazônia não pode ser o santuário, mas o pessoal dele acha que é um santuário.